Boa noite, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas. Hoje nós vamos falar sobre Moisés. Hebreus 11, do versículo 23 a 29, diz assim: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, os egípcios foram tragados de todo. Estarei explicando. Hebreus 11, do versículo 23 a 29. De muitos modos, Moisés exemplificou a vida da fé. Pela fé, seus pais o esconderam, desafiando uma ordem real específica. Ele era uma criança formosa, portanto, presságio de futuras bênçãos de Deus. Mais tarde, o próprio Moisés, pela fé, fez escolhas adequadas, filho da filha de Faraó, uma frase simbólica, indicando que ele ocupava a posição de príncipe. Moisés escolheu o povo de Deus e as promessas de Deus, mesmo que isto significasse aflição e adversidade. Nisto, Moisés tornou-se libertador de um povo sem esperanças. Ele preferiu também não desfrutar dos prazeres transitórios do pecado, o próprio de Cristo. Ao que parece, Moisés compreendia a verdade messiânica. Por isso, sua escolha de fé no Messias, este o próprio foi sofrido por Cristo, e é do mesmo modo sofrido por aqueles que o servem fielmente. Esta passagem sugere que Moisés tinha Cristo em vista. Moisés também escolheu deixar o Egito. Novamente, com Cristo em vista, ele desprezou as riquezas da terra do seu nascimento e o poder e o prestígio do seu faraó ou rei. Esta declaração se refere ao êxodo de Israel do Egito com Moisés por líder. Moisés deu ainda mais evidências de sua fé, comemorando a Páscoa como prova de que o livramento é pelo derramamento de sangue. Observe a referência à fiel continuidade. Permaneceu firme, um pensamento melhor desenvolvido. Em Hebreus 12, do versículo 1 ao 4. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigues, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Mais adiante, Moisés e o povo, juntos pela fé, testemunharam o milagre do Mar Vermelho. Livramento para Israel, juízo para os egípcios. Moisés, um homem de fé, inabalável no Deus invisível. A grande força de vontade e a inabalável convicção de Moisés em perseguir sua tarefa de libertação do povo judeu é resultado de suas grandes experiências sobrenaturais forjadas pelas mãos de Deus. Logicamente que o tempo de aprimoramento media
o ajudaram a estabelecer em seu caráter a incupiscência de livrar o povo judeu da dominação egípcia, elevando assim o seu caráter de liderança. A fé inabalável gerou nele um grande zelo pelo nome de Deus. Consequentemente, ao versículo de Hebreus, verifica-se quão grande foi Moisés em sua fé. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do faraó. Pela fé, celebrou a Páscoa e a expiação de sangue, marcando o momento da destruição dos primogênitos no Egito. Pela fé, atravessou o Mar Vermelho por terra seca, onde, em seguida, o exército do faraó se afogou. Hebreus 11, do versículo 26 ao 29. Moisés foi um homem que sempre levava seus temores a Deus e em suas orações sempre pleiteava o socorro de Deus em momentos de emergências, momentos que muitas vezes apontavam para a culpabilidade de seu povo, seja em um grande pecado ou apostasia. Mas lá sempre estava Moisés intervindo em oração a favor do povo para com Deus. Nestes momentos pode-se observar o intenso e sincero amor pelo seu povo, o amor para com Deus, zeloso pelo cumprimento da terra que recebera, procurando sempre honrar a Deus. Moisés foi sempre um grande homem, a grandeza sempre estava com ele, seja nas suas ações ou em seu comportamento. Ele não procurava se destacar dentre o povo, não buscava distinções. Moisés é mencionado como uma pessoa de personalidade humilde na Bíblia, mostrando por que Deus o considerava especial. Moisés mostrou-se sempre paciente diante das dificuldades. Pelo relato bíblico, pode-se identificar também que foi um homem persistente, pois diante das causas que defendia, em nenhum momento mostrou qualquer lapso de excitação. Pode-se observar em vários momentos nos relatos bíblicos o grande amor com que Moisés serviu o seu povo. Sempre em tempos de crise, rogava a Deus em favor do povo. Moisés aliou-se aos seus compatriotas em servidão degradante. Ele se esqueceu de vingar das afrontas sofridas. Desejou que seu irmão fosse o líder do povo. Orou a Deus que perdoasse o seu povo quando Deus posicionou-se em destruir o povo para fazer de Moisés uma grande nação. Moisés ainda sugestionou a Deus que riscasse o nome dele do livro da vida, como ele não atendesse à oração. Caso ele não atendesse à oração. Que Deus possa continuar falando ao seu coração através dessa mensagem. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!